Gosto do lado marginal da vida. Pessoas que são felizes, fazem festa, mas no fundo são muito solitárias. Estou do lado dos derrotados e isso é poesia. Um grande ícone reconhecido pela sua rebeldia e composições transgressoras era ele, Agenor de Miranda Araújo Neto. Um homem que podia nascer feliz, não teve medo de amar exageradamente. Todo o amor que houver nessa vida, como se fosse um trem para as estrelas. Ao som do blues da piedade, não se escondeu com o codinome Beija-Flor, tampouco clamou a Bete Balanço. Até mesmo quando seu amor ficou perigoso, ele disse, eu morro, mas eu morro amando. Ele persistiu e viveu a sua ideologia, porque o tempo ele não para. Com vocês, Cazuza. E o Brasil, como é que vai, hein? O Brasil tá bom ou tá ruim? Tá uma merda, né? Tá bom ou tá uma merda? Tá bom ou tá uma merda? Uau! Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, foi um cantor e compositor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, no dia 4 de abril de 1958, e falecido no dia 7 de julho de 1990. Ele foi um dos maiores ídolos do pop rock dos anos 80, com suas músicas Exagerado e O Tempo Não Para. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Cazuza cresceu no meio artístico, porque sua mãe, Lucinha Araújo, era uma cantora. Em 1976, ele começou uma faculdade de comunicação, mas logo desistiu. Em 1979, ele foi para os Estados Unidos fazer um curso de fotografia, mas em 1980 ele já retornou para o Rio de Janeiro e ingressou no grupo teatral Astro Brau, Tosse e o Trombone, no Circo Voador. E nessa mesma época, ele cantou pela primeira vez em público, na peça de Os Paraquedas do Coração. E em 1981, ele foi convidado para ser vocalista de uma banda no bairro do Rio Comprido. E assim nasceu a banda Barão Vermelho, onde fez muito sucesso com as músicas Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço. O fundo onde quer chegar, o teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Em 1984, a banda Barão Vermelho lança o álbum Maior Abandonado, com a participação de Cazuza. Já em 1985, Cazuza decide seguir sua carreira solo, onde fez muito sucesso com seu álbum Exagerado. E o principal é o respeito ao palco. Eu não respeitava muito o palco. O palco primeiro é minha sala de estar, era minha cozinha, meu banheiro, entendeu? O ato de entrar no palco, sabe? Ficar parado um pouco, refletir, rezar mesmo. Eu rezo, peço a Deus para me ajudar naquele momento. A relação com o palco mudou, ficou mais... Suas músicas tinham um conteúdo muito biográfico, mas ao mesmo tempo faziam uma crítica à situação do país. Em 1985, Cazuza lançou um álbum já nos fins da ditadura militar. Além da faixa título, o álbum Exagerado teve outras duas canções que deram o que falar. A primeira se chama Cadinome Beija-Flor e a segunda Todas as Mães São Felizes. Ambas foram censuradas. A mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, revelou numa entrevista ao portal UOL que Cazuza achou o máximo e adorou ter o seu disco censurado. É importante a gente entender que esse período ele foi marcado pela extrema violência com a qual foram combatidos os opositores ao regime. Desde o primeiro momento, direitos políticos foram cessados, instaurando, assim, uma rígida censura aos diversos meios de comunicação e expressão literária e artística da população. Houveram também prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos que foram realizados pelas forças militares e policiais do país. Os direitos fundamentais do cidadão estavam suspensos. Qualquer um podia ser preso se fosse desejo do governo, ou seja, se o governo entendesse que era uma ameaça.
Nas escolas, nas fábricas, na imprensa, nos teatros, a sociedade brasileira sentia a mão de ferro da ditadura sobre eles. O governo também gastava milhões de cruzeiros em propagandas destinadas a melhorar sua imagem diante da população. Um dos slogans dessa propaganda ficou muito famoso. Ele dizia, abre aspas, Brasil, ame ou deixe-o, fecha aspas. O período da ditadura também foi de grande importância para a cultura e a arte no país. Apesar das restrições à liberdade de imprensa e de expressão impostas pela censura, muitos artistas, músicos e cineastas manifestavam seu posicionamento contrário ao regime, ainda que de maneira metafórica, para não serem condenados como opositores ao regime e então perseguidos. O tropicalismo, por exemplo, foi um movimento forte de oposição à ditadura e de construção da identidade cultural brasileira. O esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente em decorrência à realização de inúmeras manifestações por milhões de pessoas nas principais cidades brasileiras, pedindo a realização de eleições diretas para presidente da República, que ficaram conhecidas como diretas já. Apesar da manifestação do interesse popular, os militares não realizaram uma eleição direta. Em 1984, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, sua morte, pouco antes da posse, levou ao governo José Sarney, o primeiro presidente civil do Brasil, após 21 anos de ditadura militar. Como estava o cenário cerca de 4 a 5 anos após a ditadura militar no Brasil? Então, o Brasil viveu um dos grandes momentos de seu processo de redemocratização, a promulgação de uma nova Constituição Federal. Essa nova Constituição Federal brasileira foi promulgada em outubro de 1988. O documento ficou conhecido como, abre aspas, Constituição Cidadã, fecha aspas, pois marcava o retorno de garantias e direitos fundamentais suprimidos durante a ditadura militar. Ainda naquele ano, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o fim da censura e da tortura, visando a liberdade de expressão intelectual e de imprensa no Brasil. Olha, outro dia eu estava conversando com o Gil, aí lá na Bahia, na casa dele, aí falei, pô, Gil, como é que você aguenta esse negócio de política? Isso é um horror. Como é que você... Deve ser muito idealismo, eu não acredito. Ele falou, cara, você acha que o showbiz é diferente? Sabe, o político, o artista, entendeu? É um teatro, entendeu? E aí eu fiquei pensando naquilo. Aí acho que é isso mesmo, acho que o político, ele é um ator meio canastrão, às vezes. Mas ele é um ator. Ele é um cara que tem que convencer alguém de alguma coisa. O ator no palco tem que convencer você do que o personagem dele é verdadeiro, entendeu? E nesse mesmo ano que ele decidiu seguir carreira solo, ele descobriu que era portador do vírus HIV, onde ele foi até para os Estados Unidos fazer um tratamento contra a doença. E em fevereiro de 1989, ele declarou publicamente que era portador do vírus da AIDS. E nesse mesmo ano, ele lançou seu último álbum, chamado Burguesia. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Eu protegi o teu nome por amor. Codinome beija-flor, não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor. Cazuza foi uma pessoa bastante polêmica.
Ele era uma pessoa assumida bissexual, levantava diversas bandeiras contra o preconceito com pessoas portadoras do HIV. Cazuza foi uma notória vítima assolada por uma das doenças que mais assustaram o mundo, a AIDS. Com suspeita de possuir a doença desde 1985, mesmo sendo confirmada em 1987, foi somente em 1989 que Cazuza declarou para o Brasil que era soro positivo, sendo a primeira personalidade nacional a fazer tal declaração que na época e ainda hoje era tão polêmica. Mesmo sabendo que lhe restava pouco tempo de vida, o cantor não deixou a doença tomar conta do seu corpo e da sua mente, e decidiu continuar o seu trabalho, ao mesmo tempo em que passava temporadas morando em Boston, para realizar seu tratamento de AZT, sendo essa a única droga existente na época para combater o vírus HIV. Diante disso, é importante ressaltar que naquela época a população LGBTQIA+, especialmente as comunidades gay, trans e travestis, foram as mais afetadas desde o início da epidemia. Inicialmente, a AIDS foi chamada de, abre aspas, peste gay, fecha aspas, por muitos, ou doença dos 5H, que abrigavam os homossexuais, hemofílicos, rockers, que são prostitutas, haitianos e usuários de heroína. Uma curiosidade muito importante de Cazuza é que ele beijou um homem em TV aberta para mostrar que AIDS não se pegava pelo beijo. Quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Esse é o Blues da Piedade que você escreveu no hospital nos Estados Unidos. Você ficou 2 meses lá. Além dessa música, você fez outras 2, Boas Novas, em que você diz: senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Você viu a cara da morte? Vi. E dizem que quem viu a cara da morte nunca mais volta igual, né? Você não está igual? Nunca, não. Eu tô, o meu básico continua igual. Agora, eu mudei completamente. Porque eu realmente tive um CTI assim para morrer. E não morri. Tô aqui. Então, quer dizer, eu voltei disso. Como é que é a cara da morte, Cazuza? É um triângulo de luz, assim. E é uma paz, é como se fosse um gozo, como se fosse um shot de heroína. É bom? Eu acho que é um prazer total, é a morte. Em 1989, Cazuza precisou ser hospitalizado e, além disso, não foi respeitado. A revista Veja colocou nas praças públicas várias manchetes sensacionalistas para atrair públicos. A reportagem, ela não discutia nada em relação a AIDS ou algo do tipo, mas sim o estilo de vida de Cazuza para justificar a sentença de morte que a própria revista dá. Ao receber o prêmio de melhor canção para o Brasil, ele compareceu, mas compareceu de cadeiras de rodas, bastante debilitado pela doença. Uma noite de gala para a música brasileira. A festa de entrega do Prêmio Sharp lotou o Golden Room do Copacabana Palace e teve muita emoção. O grande premiado da noite foi o cantor e compositor Cazuza. Com Brasil, ele ganhou o troféu de melhor música e o prêmio especial de música do ano. O LP Ideologia recebeu o prêmio de melhor disco de rock do ano. Além dos prêmios, Cazuza ouviu um manifesto de artistas e músicos contra a matéria publicada na revista Veja. Todas as forças vivas do Brasil reconhecem nele um herói do nosso tempo. Cazuza fez questão de agradecer as homenagens. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Porque o corpo veio para a capela, começaram a chegar os parentes, amigos, fãs e artistas. Todos falavam com admiração da lição de vida que Cazuza deixou. Não tenha mais medo de morrer. Mas agora eu tenho medo de morrer porque eu gosto tanto de estar vivo que eu acho que vai ser um desperdício morrer. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas.
Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara, não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo